E aí, essa sociedade, ela vai se organizando, a sociedade feudal, então, vai se organizando cada vez mais nesse momento, né? Ela vai se fortificando, né, nesse aspecto de sociedade feudal. E chega um momento que vai crescendo tanto essa sociedade feudal, a população ela vai crescendo porque existe uma estabilidade, né? São os tempos gloriosos do feudalismo, da Idade Média. Quando esses tempos gloriosos eles começam a acontecer, a população ela começa a crescer cada vez mais. E isso acaba sendo um problema porque as terras não crescem. Nesse momento, tem relatos de historiadores que a população feudal começa a drenar pântanos e a desmatar vários lugares para que a plantação pudesse crescer na mesma velocidade em que a população cresce dessa Europa feudal, mas eles não dão conta. Então, essa agricultura começa a não dar conta e as pessoas começam a sofrer. E o aumento populacional, ele começa a fazer surgir os mendigos que ficam na beira dos castelos, na porta dos castelos, implorando por comida, e os saqueadores, que vão saqueando qualquer pessoa que esteja levando tributos ao seu senhor feudal, levando tributos ali ao castelo, né? Aquela pessoa que se servia. E chega um momento que nem mesmo a igreja consegue fazer esse controle. Quando nem a igreja consegue fazer esse controle, ela coloca uma questão que é a chamada trégua de Deus, que hoje em dia é conhecida, inclusive, nas igrejas como a paz de Deus, né? Também é um termo nascido nesse momento, porque a igreja entende que as pessoas precisam saquear, precisam mendigar alimento, senão elas vão morrer. Até porque, nesse momento, mesmo os nobres, que tinham um pouco mais de dinheiro, eles eram pobres, então eles viviam de uma forma mais precária, né? Nessa Europa feudal. Era muito simples mesmo, era muito humilde. E a igreja cria essa questão da trégua de Deus, estabelecendo dias que se pode atacar alguém que esteja passando com tributos. Então, existem relatos de que as quartas e o sábado e domingo, que naquele momento já começa a ser organizado, né? O calendário, ele também surge naquele momento. As quartas, sábados e domingos, as pessoas não podem saquear. Então, você não pode saquear uma outra pessoa. E mesmo em qualquer dia, você não pode atacar uma pessoa que esteja desarmada. Então, você só vai poder atacar, no caso, um nobre que esteja armado, carregando algum tributo. Mas isso vai saindo cada vez mais do controle da igreja. E uma das consequências desse descontrole do crescimento populacional e da falta de alimento é as cruzadas. Então, as cruzadas elas acabam entrando como uma consequência desse grande crescimento populacional. O que acontece nesse período das cruzadas? Existem expedições que são as chamadas peregrinações dos nobres, sempre à Terra Santa, a Jerusalém. Jerusalém é considerada a Terra Santa porque, para o cristianismo, tem o Santo Sepulcro, né, o local ali onde Cristo foi sepultado. Para os islâmicos, seria o local onde Maomé, que é o seu profeta, subiu aos céus. E para os judeus, é a Jerusalém, né? É a Terra Santa desde sempre. Os judeus ainda esperam um profeta. Então, essas três religiões dividem esse território, dividem Jerusalém. Acontece que, com essa ida até Jerusalém, os nobres, apoiados pelo clero, eles começam a inventar que os islâmicos,
os muçulmanos ali que seguem a religião islamismo, estão proibindo e dificultando cada vez mais essa passagem em peregrinação para Jerusalém. Existem historiadores que defendem que foi realmente uma invenção para começar a fazer um controle populacional nessa Europa feudal. Porque o crescimento populacional ele estava exacerbado e sem controle nenhum. Então, as pessoas elas iam cada vez mais procriando, né? A população ia crescendo. Cada vez mais existiam saqueadores, existiam mendigos, pessoas muito abaixo da linha de pobreza que se pode imaginar. E isso começou a incomodar cada vez mais os nobres, porque eles não conseguiam receber os seus tributos. E aí, nessas peregrinações, eles começam a colocar essa ideia de que os islâmicos estão proibindo, dificultando cada vez mais a passagem dessas pessoas até a Terra Santa, até Jerusalém. E começam a provocar as pessoas, provocar a sociedade, para que essa Terra Santa seja reconquistada pelos cristãos. Então, eles começam a pegar cada vez mais esses indivíduos e a igreja ela tem uma grande influência nesse período das cruzadas, porque era de grande interesse da igreja este controle populacional, porque eles possuíam terras e eles eram os primeiros a receber tributos. Eles recebiam tributos da população e dos nobres. E se os nobres não estão recebendo tributos, para eles já perdem uma parte. E se as pessoas também não estão conseguindo, porque os saqueadores estão cada vez em grande número, né? O número de saqueadores tem crescido cada vez mais, então eles são os primeiros interessados nesse controle populacional. E eles começam essas expedições militares lideradas em busca da Terra Santa. A igreja, ela entra com a ideia de que é passado para a população que todos aqueles que se mobilizassem pela causa, ou seja, que fossem atrás dessa luta pela reconquista da Terra Santa, pela reconquista de Jerusalém, teria o perdão de todos os seus pecados e a garantia da vida eterna. Pensa comigo. Eu não tenho o que comer, eu estou saqueando, o cristianismo é muito forte nesse momento e eu sei que isso é errado. Se eu indo para a conquista, para tentar reconquistar a Terra Santa, eu vou ter o perdão dos meus pecados e a garantia de vida eterna, a garantia do céu, eu estou no lucro. Só vamos. Porque eu indo, eu vou estar sendo protegida ali pelas pessoas que estão à frente das cruzadas e pelo clero. Eu morrendo lá, eu já tenho vida eterna. Então, tá tranquilo. Vambora. E a população, ela começa a se mobilizar cada vez mais em prol dessa causa. Acontece que vão pessoas de todos os tipos, de todas as idades. Então, homens, mulheres, crianças se mobilizam e vão cada vez mais nessa ideia de que vamos reconquistar a Terra Santa. Né? Esse nome Cruzadas, inclusive, ele é dado porque os indivíduos que participavam, eles se intitulavam os soldados de Cristo. Estou indo por uma boa causa, pela reconquista da nossa terra, da Terra Santa, da Terra de Cristo, né? E nas suas vestimentas, eles sempre utilizavam uma cruz. Então, cruzadas. E para além desse caráter religioso, dessa ideia de reconquista da Terra Santa e de controle populacional, existia também os interesses comerciais, porque eles queriam expandir cada vez mais o seu lucro, o seu comércio. Então, as cruzadas elas não vêm só com essa ideia religiosa, né, com esse caráter religioso. Vem com um caráter de controle populacional e de expansão comercial.
E aí a gente tem aqui, então, que por volta ali do século XI, a Europa Ocidental soube da existência de um povo muçulmano desconhecido até então, que eram os turcos originários do Turquestão. Os turcos denominaram o Império Árabe, atacaram o Império Bizantino, tomaram a Ásia Menor e se apoderaram ali da Nicéia. E em 1076, o imperador bizantino pediu até mesmo ajuda para o Papa Urbano II. Papa Urbano II é essa principal figura desse momento das cruzadas. Esses turcos tomaram Jerusalém, que estava nas mãos dos árabes muçulmanos, desde 637. E aí, nessa ida até a Terra Santa, a briga não acontece mais apenas contra os muçulmanos, e sim contra esses turcos, né? Só que os árabes, que também consideravam Jerusalém como uma terra santa, não apenas haviam respeitado os lugares santos dos cristãos, como também a igreja que os bizantinos construíam para abrigar o Santo Sepulcro. Os turcos, pelo contrário, eles perseguiam os peregrinos e proibiam o acesso dos cristãos aos lugares santos. Então, quem estava proibindo não eram os árabes, não eram os islâmicos, eram os turcos. Só que para os cristãos, quem estava proibindo eram os islâmicos. E aí essa guerra santa começa a acontecer de uma forma absurda. Na ida até a Terra Santa, dessa primeira cruzada, muitas pessoas morrem porque se encontram diretamente ali de primeiro momento com esses turcos, que eram bárbaros, né? Tinham essa mobilidade bárbara. E aí uma guerra começa a acontecer. Não existe só uma cruzada, existem várias cruzadas. Inclusive, existem relatos de uma cruzada só das crianças, né? A história da cruzada das crianças, de que algumas pessoas mobilizaram crianças de até 12 anos para ir atrás dessa conquista da Terra Santa, porque eles foram na primeira cruzada, não tiveram sucesso, muitos voltaram, né? A maioria ficou por lá mesmo, morreram nessa Guerra Santa, e muitos voltaram assim em estado muito crítico. E aí surgiu de repente uma questão de que só as crianças puras de coração é que poderiam reconquistar a Terra Santa. E milhares de crianças morrem nesse ato que ficou conhecido como a Cruzada das Crianças. Outras motivações também é a expectativa de trazer o ouro e outras riquezas lá do Oriente, né? Porque nesse momento já tinha esse conhecimento de que o Oriente ele era riquíssimo, até porque na época de domínio dos islâmicos, que dominaram ali também grande parte do Império, que era de Carlos Magno, e depois foi se criando a Europa feudal, mas nesse momento se descobriu essa grande riqueza vinda lá do Oriente Médio, né? A paixão também pelos combates, porque os que combatiam, os nobres, eles vinham dessa origem germânica. E os germânicos eram bárbaros, então eles já estavam acostumados a essa guerra, a esses combates. E também uma atração por uma viagem a regiões que nunca se tinha conhecido. Eram outras motivações, além das principais motivações das cruzadas, que eram o controle populacional e principalmente essa luta pela conquista da Terra Santa, porque é a ideia de que o cristianismo ele seja a principal religião, principalmente ali no domínio dessa Terra Santa, né? Então, nós temos aí esse resuminho sobre a primeira cruzada. Os primeiros cavaleiros, ávidos da dedicação da guerra, se colocaram sob a liderança de alguns grandes senhores. Divididos em 4 grupos, eles partiram de pontos diferentes da Europa e tiveram em Constantinopla o ponto de encontro. O primeiro grupo era liderado por Godfredo de Bouillon. Hoje em dia existe até uma estátua dele lá na Europa, eu só não me recordo agora o local, mas existe uma estátua porque ele é a principal figura, quando a gente coloca a questão dos mitos, Godfrey de Bouillon, ele é a principal figura mitológica de salvador da pátria por parte dos cristãos, né? Por parte dos islâmicos, eles também têm um grande herói,
que era o sultão do Egito, da Síria, que agora eu também não me recordo o nome. O segundo grupo era liderado ali pelo Boemundo de Torento e pelo seu sobrinho Tancredo, e o terceiro grupo, formado por franceses do sul, era dirigido pelo conde Raimundo IV, que aspirava a ser comandante das cruzadas, né? Existiu também Luís, que existem relatos de historiadores que assumiu o lugar desse Raimundo e depois foi santificado como São Luís da França. E aí nós temos aí essa questão das razões do êxito da primeira cruzada, né? Houve a conquista de Antioquia e Jerusalém com a ajuda dos armênios, mas logo em seguida eles já perderam. Então essa primeira cruzada ela não é nem colocada como um ganho, né? Como realmente a conquista, porque foi conquistada, mas logo depois os árabes tomaram conta de novo dessa Terra Santa. E aí, a partir do século XI, a Idade Média ela começa a cair, ela começa a enfraquecer. Por que começa a acontecer o enfraquecimento do feudalismo? Após as várias cruzadas que aconteceram, que não foi só uma, né? Foram várias cruzadas, a população que ia voltando foi aprendendo muito com essa questão dos árabes em relação ao comércio. E começaram a se adaptar cada vez mais com o que a sociedade feudal pedia. Então, eles começaram com essa questão de se focar principalmente na produção de roupas. Então, foram surgindo os tecelões, foram surgindo os marceneiros, foram surgindo as pessoas que trabalhavam com ferro, sapateiros. Então, as pessoas foram focando cada vez mais nessas pequenas funções fora da produção agrícola, né? Que era a principal característica ali da Alta Idade Média. E o comércio ele começou a se difundir cada vez mais. Eis que surge o chamado renascimento comercial e urbano. As pessoas começam a montar pequenos centros urbanos, centros de comercialização, nas principais rotas de passagem dos guerreiros, e começam a vender o seu produto. Se produz roupa, sapato, móveis, para as pessoas que moram naquela terra, né? Mas se produz também para venda, e o comércio começa a surgir. A produção de moedas começa a acontecer e uma nova classe vai surgindo, os burgueses, né? Os burgueses, eles surgem com esses comerciantes e artesãos que vão enriquecendo com a venda do seu trabalho, né? Do seu artesanato. Surge nesse momento também a casa de câmbio, que era a troca das moedas, porque cada feudo possuía a sua própria moeda. E depois de um tempo vai surgindo os banqueiros, que hoje em dia são os principais considerados burgueses, né? Mas o feudalismo, ele principalmente enfraquece com a crise que vai sofrendo essa Europa feudal com a falta de higiene. A gente sabe que nesse momento as pequenas casas elas não tinham a separação que nós conhecemos hoje de você ter um lugar certo para fazer o seu alimento, de você ter um lugar certo para você fazer as suas necessidades, de ter os quartos separados dos pais, dos filhos. É uma situação que vai surgindo depois, e essa é uma questão de saneamento básico, essa divisão dos cômodos, né? E a falta de higiene era muito grande nesse momento, então você fazia suas necessidades num balde e jogava pela janela. Era assim que acontecia nesse momento. E essa falta de higiene traz uma das doenças mais devastadoras da história, que é a peste negra, né? Ou a peste bubônica,
é chamada de peste negra, peste bubônica, porque as pessoas que eram contaminadas criavam-se bulbos pretos na pele, né? Uma espécie de bolhas, os bulbos, que eram pretos, e aquilo ia estourando, e era uma coisa absurda, era horrível, muito ruim mesmo de se ver pelos relatos, né? E a peste negra, ela vai assombrando toda a população do feudalismo. E o feudalismo ele começa a enfraquecer a partir daí. Na imagem da telinha, nós temos na primeira imagem a máscara típica utilizada ali no período da peste negra, né? Porque era uma doença muito contagiosa. Muitas pessoas foram morrendo porque todo mundo vivia junto nas casas mesmo. E nós temos nessa segunda imagem a questão de corpos jogados mesmo no meio da rua, porque era exatamente o que acontecia. Inclusive, fazendo um paralelo com o que nós estamos vivendo agora, com a questão dessa epidemia, né, da Covid-19, bem no comecinho eu estava mostrando o que estava acontecendo em alguns lugares, como, por exemplo, o Haiti. As pessoas colocando os corpos para fora de casa, porque já não estavam aguentando o odor do corpo ali há muito tempo. Era basicamente o que acontecia nesse momento da peste negra. E aí, depois de mais de 100 anos vivendo na guerra, sofrendo com a miséria, esse sistema, o qual foi conhecido como feudalismo, ele vai enfraquecendo e vai deixando aberto essa ascensão da figura do rei como um soberano. Mas, peraí, professora, nesse momento de feudalismo não tinha um rei? Tinha. Existia um rei, mas ele estava ali só como uma figura, só para dizer que tinha um rei. Porque o seu poder como soberano era pouquíssimo. Cada senhor feudal, cada senhor da terra, possuía a sua autonomia sobre o seu território, né? E o rei, ele estava ali só como uma figura. Mas com esse enfraquecimento do feudalismo, com essa questão da peste negra, a fome, depois de tanta guerra, de tanta miséria, o feudalismo, esse sistema feudal em que o senhor feudal ele está no alto, vai enfraquecendo e a figura do rei ele vai ascendendo, o que mais para frente a gente vai ter como o absolutismo, né? Que se aproxima até a questão ali da Idade Média, mas com o rei sempre no comando. Antes da gente passar para a atividade, então, vale lembrar que com essa queda da Idade Média, né, não é uma coisa que vai acontecendo, que acontece de uma hora para outra, na verdade. Vai acontecendo gradativamente, né? É algo que vai acontecendo aos poucos. Nenhuma mudança da história ela acontece de uma hora para outra. Você não está vivendo no ano uma idade, no outro outra idade, e a população ela sente isso momentaneamente. As coisas vão mudando aos poucos, porque a população ela vem de uma ideia de vivência e aos poucos ela vai mudando. Eis que surge neste momento a questão do renascimento, né? O renascimento cultural é um grande aliado dessa queda da Idade Média, dessa queda do feudalismo, dessa Europa feudal, e termos como o humanismo vai surgindo, que são assuntos muito bacanas, mas que eu acho que vale da gente estudar numa próxima aula. E aí eu tenho essa atividade que eu peguei de um vestibular, que eu acho muito bacana para a gente refletir. Então, eu quero fazer a leitura para vocês, e aí, quem estiver assistindo, que tiver alguma dúvida, a gente já abre para as perguntas, para que as dúvidas possam ser esclarecidas, tá? Então, essa atividade, ela traz a respeito do feudalismo na Europa medieval. Pode-se afirmar que o trabalho era fundado na servidão, o que mantinha os trabalhadores presos à terra e subordinados a uma série de obrigações como impostos e serviços. B. A utilização da tecnologia mais avançada no século V até o século VII, como o uso do arado e a rotação de culturas, permitia uma produção agrícola em larga escala, comercializada entre os reinos.
O cultivo da terra, a qual era propriedade dos servos, atendia ao consumo local. Áreas restritas eram exploradas em benefício dos senhores feudais. A sociedade feudal era dividida em 2 grupos sociais, senhores e servos, que repartiam a terra de forma que cada grupo ficasse com a parte a qual conseguia explorar. E o capital comercial acumulado com a produção agrícola permitiu que os estados nacionais europeus se lançassem às grandes navegações lá no século XIII. A galera que está aqui ao vivo com a gente, vocês querem arriscar qual vocês acham que seria a alternativa certa nessa questão? Alternativa A? A alternativa A é Bruna, né? Isso. Bruna, por que você chegou a essa conclusão? Porque você falou que tinha um certo, como que diz? Eu sou péssima para explicar isso. Como que era o nome? Não tinha os vassalos? Sim. Os vassalos, eles de uma certa forma, eles eram presos à terra, não eram? Uhum. Eles tinham que cuidar e eles tinham que dar a sua mão de obra e em troca eles tinham que pagar impostos, mas eles eram meio que presos a eles. E eles tinham que pagar impostos e dar o serviço deles como agricultura, uma forma de agricultura. Perfeito, Bruna. E quando a gente fica na dúvida, é bem legal a gente ir por essa questão da eliminação, né? Principalmente. Por exemplo, quando a gente vai ali para eliminar a questão E, o capital comercial acumulado com a produção agrícola permitiu que os estados nacionais europeus se lançassem às grandes navegações. Opa! As grandes navegações nem são comentadas nesse momento. Começa a existir um comércio marítimo ali depois da vinda das cruzadas, assim como o comércio terrestre, mas não com as grandes navegações e nem existia um capital acumulado com a produção agrícola, porque a gente sabe que a população passava fome nesse momento. Então a gente pode eliminar aí a questão E. A D, a sociedade feudal era dividida em 2 grupos sociais. Já elimina aí, a gente sabe que era dividida em pelo menos 3 grupos sociais. O clero, a nobreza e os servos. Depois surge uma nova classe, os burgueses, então a pirâmide fica como o clero, os nobres, os burgueses e os servos, mas não dividido só em senhores e servos. Então a gente já consegue eliminar essa daí logo de cara. A C, o cultivo da terra, qual era a propriedade dos servos, atendia ao consumo local. A gente já vê 2 erros nessa questão, né? A terra não era propriedade dos servos, eles tinham o direito de trabalhar naquela terra em troca da sua mão de obra e do pagamento de tributos, e o cultivo da terra também não atendia ao consumo local, porque a fome ela era muito grande naquele momento. E a B, a utilização da tecnologia mais avançada, com o uso do arado e a rotação de culturas, permitia uma produção agrícola em larga escala, comercializada entre reinos. Existe, sim, a utilização dessas tecnologias do momento, né? O arado e a rotação de culturas, que é a rotação das terras. Você tem 3 terras de plantio, você planta uma e você deixa as outras 2 descansando, mas, de novo, a produção agrícola não era feita em larga escala nesse momento. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa A, porque o trabalho ele era fundado na questão da servidão, né? Os vassalos, no caso, eles eram servos daquela terra, o que mantinha os trabalhadores presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, como a questão do pagamento de impostos, os tributos e os serviços, né? Essa é uma atividade de uma universidade federal. E eu acho, assim, que essa aula, ela veio numa questão mais enxugada, mas que pega os principais pontos que vão cair ali no vestibular. E agora eu quero abrir para as perguntas. Então, para a galera que está aqui na sala do Jitsi com a gente e para quem está acompanhando aí no YouTube, tem alguma pergunta sobre a aula, sobre esse tema? Laísa, aqui no YouTube não tem pergunta nenhuma. Nenhuma? Nem no bate-papo do Jitsi.
Legal. A galera que está aqui que tá no Jitsi, que não mandou no bate-papo, vocês têm alguma pergunta quanto a essa aula sobre Idade Média? Sem vergonha, sem medo. Ninguém? Nadinha? Então, pessoal, foi uma aula um pouco mais curta, uma aula um pouco mais enxuta, mas que eu acho que deu para que vocês entendessem, né? Já que não tiveram dúvidas aí, essa questão de como se organizou a passagem da queda do Império Romano ali, a questão do Império Carolíngio, e como que se organizou essa ideia da Idade Média, né? A Europa feudal, e essas turbulências que foram acontecendo ali ao longo dessa Europa feudal, né? Tudo que foi acontecendo na Alta Idade Média, depois a mudança para a Baixa Idade Média, com a questão das cruzadas, todas essas turbulências que foram tornando a Europa cada vez mais forte, com mudanças cada vez mais significativas, para depois vir a questão do renascimento cultural e mais para frente a questão do absolutismo, né? Então, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa história. Estou muito feliz de estar aqui de volta no cursinho Dom Pedro para vocês. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela aqui, para que vocês possam me ver dando um tchau. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre a nossa história. Espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham gostado, e espero estar em breve com vocês aqui nessa aula ao vivo. Desejo muita força, não desistam. Eu sei que está difícil, né? Esse modo de estudo, assim, nessas aulas assíncronas, que é essas aulas ao vivo, tem que estar sempre na internet, a gente está sempre em casa, tá nessa questão, tá deixando todo mundo doido, né? Tá em isolamento já, chegando um momento que tá todo mundo louco querendo sair, mas não desistam, busquem sempre o conhecimento e juntos a gente vai sair dessa em breve, assim a gente espera. Fechou? Então, grande beijo, boa semana para vocês, bom restinho de semana, bom final de semana. Tem mais aulas aí ao longo da semana, né, Laís? Mais aulas de Tem sim, a gente só vai confirmar certinho, tá? As aulas que vem. A gente tem uma aula programada já para sábado, mas a gente não divulgou ainda. Mas a gente tem sim. Fechou. Então, lembrem sempre de dar o joinha lá no YouTube. Agora é Momento Blogueirinha, Momento Professora Blogueirinha. Dá o joinha lá no YouTube, que para quem estiver assistindo no YouTube, avisa os colegas para seguir a página do cursinho lá no Instagram, para se inscrever também lá na página do YouTube, para que vocês estejam sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. Nós, professores, estamos dando o nosso melhor para ajudar vocês, principalmente nesse momento. Beleza? Beijos, bons estudos e até a próxima, pessoal. Lais, aguenta aí. Fechou, aguento, tô aqui. Cadê o Lipe? Lipe, tá por aí? Ah, só tá gente já. Eu fechei a live. Oh, nossa. Ô, Leandro tava firme e forte aqui na live, hein, mano? Tô sabendo, ele falou pra mim. Já acabou mesmo? A galera não tá mais no YouTube, nem nada? Eu deixei privado a live. Então, fechou. O que você achou, Laís? Eu tô aqui pensando. A peste negra. Eu queria muito dar uma aula de peste negra. Eu gostei, achei legal.